Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes, que traz o verão. Rio das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. De ervas vos mantendes, que traz o verão. Rio das lembranças do meu coração. Verdes são os campos da cor de limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que te estendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tendes, de ervas vos mantendes, que traz o verão. Rio das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não, são graças dos olhos do meu coração. Excelentíssimo Senhor Presidente da República Portuguesa, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, agradeço a sua presença na nossa escola. Dou também as boas-vindas ao Dr. João da Mata, assessor do Senhor Presidente, e também, obviamente, aos professores, alunos e outros convidados que estão aqui hoje connosco. Muito obrigado pela vossa presença. A vida começa com experiências e perguntas. Muitas das experiências que nos marcaram vêm das escolas por onde passamos. Talvez por isso o Sr. Presidente da República comemorou o primeiro ano do seu mandato visitando o liceu onde estudou e foi um dos seus melhores alunos. João Lobo Antunes, aluno do Liceu Camões, referiu na sessão solene das comemorações do centenário da nossa escola: é claro que tínhamos orgulho clubista. Estávamos sempre em disputa com outro liceu que havia para lá dos lados da estrela. Liceu segundo a terminologia corrente que nós considerávamos um liceu de betinhos. Certamente que o excelente aluno Marcelo Rebelo de Sousa, do Liceu Pedro Nunes, liceu que frequentou entre os 10 e os 17 anos, reconhece a importância da sua escola como um espaço de construção da sua cidadania. Hoje a Escola Secundária de Camões recebe o Sr. Presidente da República para uma aula sobre Álvaro Cunhal e a democracia. Álvaro Cunhal passou a infância em Ceia e ingressou com 11 anos no Liceu Camões, que frequentou até aos 17 anos de idade. Foi um dos políticos mais marcantes do século XX português, mas também foi pintor, romancista, tradutor de obras com a importância de Shakespeare.
Convido todos a passarem depois no átrio do auditório, onde estão expostos alguns registros de Álvaro Cunhal, enquanto aluno desta escola, e também alguns dos seus quadros pintados durante a adolescência. Além da figura central de hoje, Álvaro Cunhal, que se salientou pelo seu brilhantismo académico, muitos vultos de outros quadrantes, de todos os quadrantes da vida política frequentaram o Camões. Adelina Mar da Costa, fundador do CDS. Sousa Franco, Durão Barroso, António Guterres, ou João Semedo, do Bloco de Esquerda, isto só para referir aqueles que foram líderes e também dos partidos que têm assento na Assembleia da República. Cito novamente Lobo Antunes. Alguém sublinhou que a educação e a cultura são ramos da liberdade política e moral. E esta ligação orgânica nasce na escola, e acima de tudo na escola secundária. Mas o que importa aqui realçar é o papel da escola pública, não só pela vida académica, mas também profissional, e em todo o percurso destes marcos da democracia, da liberdade, que ajudaram a construir para cada um de nós o caminho da reflexão e da ação autónoma. Todos eles, como muitos outros cidadãos anónimos, puderam frequentar o Camões, numa escola pública que se foi tornando cada vez mais plural, destinada a todos. Temos hoje uma escola inclusiva e participativa, em que os seus alunos têm o privilégio de partilhar esta lição com o Sr. Presidente da República. Todos compreendem que é uma honra e um momento de excelência acolher no espaço que frequentam diariamente e poder interagir com a mais alta figura do Estado português. Quero relembrar que momentos como este só são possíveis porque vivemos numa cultura de democracia, construída por nomes da vida política, cultural, social e científica portuguesa, e que nos deram a todos a possibilidade de ter liberdade de expressão que vai possibilitar que cada um de vós coloque as questões ao Sr. Presidente da República, uma escola onde todos podem estar e todos podem participar. Serão os jovens de hoje que irão construir os caminhos da inovação, dos diálogos para a ciência, religião e cultura. Termino com uma provocação ou uma questão. O capitalismo mata. Podia ter sido uma frase preferida por Álvaro Cunhal, mas não. Por acaso é do Papa Francisco. Curiosa esta proximidade entre os ideais marxistas e o maior líder da Igreja Católica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agora vamos aqui buscar um banquinho. Deve subir um bocadinho. Um bocadinho. Ora, eu queria, em primeiro lugar, dizer-vos como estou feliz por estar aqui. Estive aqui há mais ou menos 2 anos, para outro fim, noutra qualidade, mas agora estou feliz por estar aqui como Presidente da República nesta escola e espero, na próxima vez que cá vier, já terem começado as obras que estão prometidas há não sei quanto tempo e que é preciso realizar. Queria agradecer aos vossos dirigentes, aos 2 presidentes que aqui estão, aos colegas professores, a vocês, futuros colegas, os que aqui estão, 12º, 11º, os convidados, todos os que aqui estão, e explicar-lhes um bocadinho a minha ideia, que é original, mas é como é. Cada um é como é. Eu entendo que faz parte da função do Presidente da República o fazer pedagogia. Pedagogia é, sendo ele representante de todos os portugueses, contribuir para reforçar o diálogo, a aproximação, as pontes entre pessoas diferentes e dar um empurrão à sua maneira à democracia. E uma maneira de o fazer, uma forma de o fazer é, foi assim que eu entendi, começar por falar dos 4 pais da democracia portuguesa. Houve vários, houve outros. Houve quem tivesse lutado pela democracia durante muitos anos e muitas décadas antes do 25 de Abril. Mas tendo de escolher 4, eu escolhi 4 civis e 4 líderes dos 4 grandes partidos que estiveram no arranque da democracia portuguesa.
e que todos eles estão vivos hoje, os partidos. E assim escolhi ir falar sobre cada um deles a uma escola onde tivesse andado. Porquê? Por aquilo que já foi dito, porque a escola não é tudo na vida da pessoa, mas é largamente o fundamental. Eu não teria sido o que fui se não tivesse sido aluno das escolas onde andei, se não tivesse depois sido professor, teria sido muito diferente a minha vida. E, portanto, aquela discussão. Alguém que foi muito bom na política, muito bom na arte, muito bom na música, muito bom em o que quer que seja na sua profissão, foi por talento só, ou foi por talento mais um conjunto de influências nas quais se inclui a família, naturalmente, o contexto social e a escola, ou as escolas em que andou. A minha resposta, verão que se aplica a Álvaro Cunhal, mas aplica-se a todos os demais, é uma mistura. É evidente que a pessoa é o que é porque define o seu caminho. Há momentos em que tem de escolher o seu caminho e ninguém pode escolher por ela. Mas é o que é também por um conjunto de influências que não predeterminam o seu caminho, mas condicionam o seu caminho. Ora bom, assim eu comecei por falar no liceu, hoje Escola Secundária Rodrigues de Freitas, da vida de Sá Carneiro, já lá vão uns meses. Depois falei da vida de Mário Soares no Colégio Moderno, onde foi aluno, e de que viria a ser, depois, ele e a família, na sequência da tradição do pai, de alguma maneira responsável e até episodicamente professor. Era para ter falado na semana passada, mas choveu nesse dia, de Diogo Freitas do Amaral, na escola onde andou e onde fez os estudos básicos, mas falarei daqui por 15 dias, ainda no mês de maio. E escolhi, naturalmente, para falar de Álvaro Cunhal, podia ter escolhido a minha faculdade, porque ele foi aluno da Faculdade de Direito do Estado de Lisboa. Mas é muito mais marcante escolher o Camões, porque esteve mais tempo no Camões do que esteve na faculdade e porque o apanhou num período importante da sua vida. É evidente que eu não conheci igualmente os quatro. Conheci muitíssimo bem Francisco Sá Carneiro, conheci muito bem Mário Soares, conheci muitíssimo bem e conheço Freitas do Amaral, que é o único que ainda está vivo dos quatro, e conheci mal Álvaro Cunhal. Por junto estive 2 vezes na vida com Álvaro Cunhal. Estive no dia em que foi votada a Constituição, portanto já lá vai muito tempo. Nesse dia, dia 2 de abril de 1976, eu era deputado constituinte, muito jovem, com 20 e poucos anos, e portanto tínhamos acabado de votar a Constituição, e houve a seguir uma espécie de recepção com gente de todos os partidos na Assembleia da República. Foi a primeira vez que tive a oportunidade de falar com ele, episodicamente. E depois tive uma segunda oportunidade, muito mais tarde, de ficar ao lado dele, num jantar oferecido pelo presidente Jorge Sampaio em Belém. Portanto, já Álvaro Cunhal não era líder, não era secretário-geral do Partido Comunista Português. Não me lembro exatamente quando foi, mas foi, vamos imaginar, aí algures em princípios dos anos 90. Não, final dos anos 90, porque ele ainda foi líder até 92, final dos anos 90, portanto, ou princípios, ou 2000, 2001, e fiquei ao lado dele e foi a grande oportunidade que eu tive de falar com ele. Já ele estava mais distanciado, tanto quanto com a sua personalidade se pode dizer que estava distanciado da política. Ora bom, Álvaro Cunhal. Antes disso, uma pergunta que eu me coloquei foi a seguinte. Estes 4 homens, e eram 4 homens, porque era uma sociedade ainda dominada por homens. É preciso ver que o país mudou muito nos últimos 40 anos e, portanto, hoje já é mais natural achar-se que uma mulher natural e desejável seja líder também na política, como é noutros domínios, mas na altura eram homens. E a minha pergunta é, será que eles realizaram o seu sonho de vida ou não? É uma pergunta. E cheguei às conclusões até agora. Vou dizer-vos qual foi. Francisco Sá Carneiro morreu, como sabem, cedo demais, na tragédia de Camarate. E, portanto, não se pode dizer que tenha realizado o sonho de vida de ser protagonista até ao fim daquilo que tinha sonhado. Mas muito do que tinha sonhado se verificou depois da morte.
Portanto, de alguma maneira, realizou sem realizar. Mário Soares realizou. Mário Soares viveu o suficiente para ter praticamente visto triunfar todos os seus ideais de juventude e depois ainda viveu para além disso. Serviu o país e, como era um militante político nato, continuou a sê-lo, mesmo depois de ser Presidente da República, ainda foi candidato presidencial, ainda foi deputado ao Parlamento Europeu, ainda fez muita vida para além da vida. Freixo do Amaral está vivo. E, na ocasião de vida, direi, quando falar dele, o que é que penso, se ele realizou ou não os sonhos de vida. Eu acho que sim, apesar de, porventura, ele achar que não, e muitos acharem que não, mas eu acho que sim. Quanto a Álvaro Cunhal, é óbvio que ele realizou largamente, se não totalmente, aquilo, ou muito do que tinha sonhado, em termos de vida, embora no final da vida tenha tido de conviver com realidades que não correspondiam exatamente aos seus sonhos. Portanto, realizou, na medida do possível, muito os seus sonhos e depois, como viveu muito tempo, e o mundo mudou muito, pôde assistir a realidades que, se lhe perguntássemos mais cedo, porventura não teria dito serem exatamente o sonho ou o ideal da sua vida. Ora bom, comecemos pelo princípio. Como aqui já foi dito, Álvaro Cunhal nasceu, por acaso, em Coimbra, mas foi viver logo criança para Ceia, de onde era a família, com pais muito diferentes. O pai era um advogado, professor de ensino secundário, era um liberal republicano, portanto um homem de esquerda, adversário do que viria a ser a ditadura. Ele nasceu em 1913 e, portanto, ainda em plena Primeira República Liberal. A mãe era, ao contrário, católica e muito conservadora. Uma senhora muito conservadora. E o pai acabou por ter uma grande influência nele, por duas razões. A primeira razão porque, de facto, ele aderiu, muito cedo, a posições críticas e abertas, mais parecidas com o pai do que com a mãe. Segundo, ele foi para a escola, em Ceia, e o pai retirou da escola, na altura podia fazer-se isso. E fazia-se muitas vezes isso. Descontente com uma professora autoritária, que dava umas reguladas e que ultrapassava os limites do que o pai entendia adequado, era possível optar pelo ensino doméstico, que era o pai ou a mãe, na altura o pai, responsabilizava-se pela educação do filho e depois levava ao exame no final havia um exame de terceira classe, depois o exame de quarta classe. E, portanto, era o pai que ensinava em casa. E se reforçou a influência do pai em Álvaro Cunhal. Ele fez o seu ensino primário, não na escola, mas em casa, e com um ensino mais avançado do que aquele que, porventura, teria tido se tem ficado a frequentar a escola primária. Como aqui já foi dito, vem para Lisboa e entra no Camões. E aqui vive, no Camões, um período muito intenso e muito importante da vida. Ele vem com 11 anos, portanto, façam as contas de 1924. O que é que se tinha passado na Europa e no mundo, entretanto? Tinha havido a Revolução Russa, ou se quiser, as duas revoluções. E, portanto, vivia-se num contexto em que, para muitos, o que estava a chegar na Rússia, futura União Soviética, era uma realidade muito apaixonante e muito diferente, contrastando com a crise de alguns liberalismos na Europa, nos anos 20. E, portanto, ele vai aqui frequentar, até ao começo dos anos 30, vai frequentar esta escola e vai ter um convívio, desde muito cedo, um convívio muito intenso do ponto de vista cultural, muito aberto e muito militante. E embora não seja ainda militante comunista, durante boa parte dessa permanência, o que é facto é que, na Europa, esta evolução provavelmente teve uma influência sedutora no espírito de Álvaro Cunhal.
A ditadura tinha chegado, em 1926, e, portanto, ou se era a favor ou contra a ditadura, primeiro militar e depois com uma Constituição, em 33, mas na altura em que ele estava aqui ainda militar, ele era contra. E depois, ou se defendia uma solução à europeia parlamentar liberal, ou se sonhava com uma realidade diferente. É verdade, tinham despontado os fascismos e depois o nazismo na Alemanha, mas aquilo que verdadeiramente o atraiu foi o ideal comunista. E é assim que Álvaro Cunhal daqui transita para a minha faculdade, a Faculdade de Direito de Lisboa, e na Faculdade de Direito de Lisboa, aos 17 anos, isto é muito impressionante, ele entra no PCP. Mas não entra só no PCP. Entra na Liga dos Amigos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e entra no Socorro Vermelho Internacional. Isto é, num conjunto de instituições que eram militantes. Passa a ser um militante e nunca mais deixará de ser um militante até ao fim da vida. Faz uma opção de vida. Não apenas de se empenhar na realidade política, mas de se empenhar no quadro de um partido e de um conjunto de organizações que tinham um ideário similar a esse partido. Rapidamente avulta como líder e logo em 1934 é eleito representante dos estudantes no Senado da Universidade de Lisboa. Para isso é preciso ter uma grande influência. Ele, no fundo, é preciso ter uma grande influência com aquela idade, com 20 anos, na transição pós 21, ele poder ter o voto e atrair estudantes de várias tendências, de várias sensibilidades e formações, para ser o seu representante no Senado, que havia ainda. A ditadura não tinha ainda extinto essa realidade. Em 1935, é eleito secretário-geral da Federação das Juventudes Comunistas, o que quer dizer, passa a ser o líder dos jovens comunistas. Com 22 anos, ele é líder dos jovens comunistas. Vai à Rússia e com 23 anos passa a ser membro do Comitê Central do Partido Comunista Português. Quer dizer, na clandestinidade, bem entendido. Porque era perseguido, era proibido. Isto é, com uma idade, imaginam, pouco superior à vossa, mais 5 ou 6 anos, ele não só era um líder estudantil, como era já, não só era o líder dos jovens comunistas, como tinha assento no Comitê Central do Partido Comunista Português. Bom, o que é que se dizia já na altura das suas características? Muito inteligente, muito determinado, muito lutador, muito disciplinado, mas tinha de ser. Quem vivia na clandestinidade tinha que ser disciplinado. Nós encontramos narrativas de comunistas e ou de outros resistentes contra a ditadura de como o engano, o chegar tarde a um encontro uns minutos, podia significar ser preso pela polícia política e, mais do que isso, haver a destruição de uma série de realidades ou de estruturas. Portanto, uma indisciplina, um acaso, uma negligência, podiam ser fatais para o próprio e fatais para outros. Para outros. É assim, quando se vive na clandestinidade. E, portanto, ele, além dessas características, tem outras. Uma que também vem da influência do pai e da passagem aqui pelo Camões, que era uma escola muito formativa, foi sempre. Parênteses para dizer, embora a minha escola básica e secundária, básica, nos ciclos mais avançados e secundários, tenha sido Pedro Nunes, eu recordo que, de facto, o Camões era, entre aspas, um rival, mas um rival temível, porque tinha não só um grande reitor, uma estrutura escolar magnífica e tinha um prestígio monumental. Além de que, desportivamente, era muito bom. O que era traumatizante, quando tínhamos... Eu fazia parte de uma outra equipa do Pedro Nunes, nomeadamente voleibol e handball. O futebol deixou, no início havia, depois foi proibido, não sei porquê, e deixou de haver como competição
entre escolas secundárias, mas o Camões era muitíssimo forte, também nisso. Era intelectualmente, era culturalmente. Era. Bom, Álvaro Cunhal, dessas várias influências, passou a receber esta ideia. Era um pedagogo. Isto é, tinha a preocupação com o ensino. Com a educação, com a cultura, com o ensino. E com o seu papel. Ele, enquanto líder comunista, às vezes as pessoas até o criticavam por isso, tinha uma preocupação, que era explicar tudo bem explicado. E repetir 100 vezes a mesma ideia, o número suficiente para ficar bem entendida pelos destinatários. Já na altura tinha uma veia artística. Escrevia muito bem e pintava muito bem. Bom, mas que ele colocava isso em segundo plano ao serviço do que era fundamental, que era a sua atividade política. A vida na Faculdade de Direito foi um bocado atribulada, como imagino. Ele foi preso 2 vezes, 3 vezes, mas na faculdade 2 vezes, e está preso quando tem de acabar o curso. E é levado preso à faculdade para fazer a última prova. Na altura havia uma tese que se apresentava, ele escolheu um tema polémico na altura, que era a despenalização do aborto. Defendendo a despenalização do aborto. E, num júri conservador, Marcelo Caetano estava nesse júri, ele obteve a classificação de 16 valores, que na Faculdade de Direito de Lisboa é uma grande classificação e naquela altura era uma magnífica classificação para quem tinha tido que estudar na cadeia. Tinha preparado a sua tese e preparado as provas finais na cadeia. Ainda assim, teve distinção na sua classificação final. Bom, termina o curso e entra aí na vida militante ainda mais intensa, se possível. Começa a voltar como o líder do futuro e é preso em 1949. Está preso de 49 a 1960. Está preso 11 anos consecutivos, dos quais 8 no isolamento. Isolamento significa assim uma coisa quadrada, pequena, onde a pessoa mal tem espaço para se mover, onde não vê ninguém, não está com ninguém durante 8 anos. Muitas pessoas não resistem a esse isolamento e, quer pelo isolamento, quer pela tortura, das várias formas de tortura, a do sono e outras torturas, acabam por denunciar estruturas, camaradas de luta e tal. Ele não, resistiu. É evidente que isto deve ter marcado, ficou ainda mais resistente e mais duro para os combates políticos. E como é que ele resistiu? Segundo o seu próprio testemunho, através da veia cultural. Uma coisa que lhe permitiu resistir naquelas circunstâncias foi escrever e pintar. E pinta quadros da cadeia, que vêm a ser conhecidos mais tarde, como já tinha pintado enquanto estudante aqui, e escreve livros que publicará sob pseudónimo mais tarde, o pseudónimo Manuel Tiago, 5 dias, 5 noites e até amanhã, camaradas. Portanto, e mais do que isso, ele, que era um homem culto e lido, e dominava bem, por exemplo, línguas como o inglês, o que não era comum naquela altura, dominava-se o francês. Ele faz uma tradução do Rei Lear de Shakespeare, e uma tradução bem feita. Fazer uma tradução significa saber bem o texto em inglês e saber bem português, porque não é uma mera passagem de palavras de uma língua para a outra, é apanhar o sentido e traduzir em estilo literário. Portanto, foi a sua forma de resistir. Para não chegar a um ponto de exaustão intelectual, provocada pela solidão, resistiu criando culturalmente. Em 1960, foge do Forte Peniche, onde estava, com outros camaradas de luta, numa fuga que na altura ficou histórica, e acabaria por ir para o estrangeiro. Está um tempo ainda em Portugal e depois vai para o estrangeiro. Vai para Moscou, depois para Paris e depois circula na Europa. E não mais voltará a entrar em território português
até ao 25 de abril de 74. Entretanto, ele, em 61, um ano depois da fuga, é eleito secretário-geral do Partido Comunista Português. Em 61, ele era relativamente jovem, mas sucede a uma grande figura, Mendes Gonçalves, e é ele que vai reorganizar o Partido Comunista na clandestinidade. E vai liderar a oposição a Salazar. E é muito curioso que, a partir dessa altura, mais do que já tinha acontecido nos anos anteriores, passa a haver duas figuras dominantes na vida política portuguesa. Uma, Salazar, ditador, liderava o regime. A outra, Álvaro Cunhal, liderava a oposição. Havia outros setores da oposição. Havia antigos republicanos, dos partidos republicanos, havia alguns socialistas, havia alguns sociais-democratas, mais tarde chegariam liberais e democratas cristãos, mas o partido, houve anarquistas e anarcossindicalistas, mas a partir dos anos 50 e nos anos 60, quem domina e lidera a oposição é o Partido Comunista Português. Quem lidera o Partido Comunista Português é Álvaro Cunhal, que vai ganhando um prestígio internacional. Em 1968, ele preside a Conferência de todos os partidos comunistas da Europa Ocidental. É condecorado, entretanto, pela União Soviética e, portanto, é uma figura de grande peso, quer na vida política portuguesa, quer na vida política europeia. Entretanto, ele nunca tinha deixado, mesmo quando jovem, de escrever. Tinha escrito no Avante, tinha escrito no Militante, mas escreveu também em órgãos de informação mais amplos, como o Diabo e a Seara Nova. Isso enquanto jovem. Bom, quais eram as ideias de Álvaro Cunhal naquela altura, que eram as ideias do Partido Comunista Português? Que a ditadura não duraria sempre, iria cair por uma revolução nacional, que essa revolução nacional teria na sua base o papel, naturalmente, dos operários nas zonas industriais, dos trabalhadores do campo nas zonas agrárias, mas também dos estudantes, dos intelectuais e de outras realidades de camadas da chamada burguesia, e que viria a surgir. E essa tese foi reforçada com o começo das guerras em África. Havia um elemento adicional para a queda do regime, que era o triunfo dos movimentos de libertação e, portanto, o que significava haver fatores internos e fatores externos que contribuiriam para a queda da ditadura. E o Partido Comunista Português vai defendendo esta tese, permanentemente, e ele é o grande porta-voz e o grande pedagogo dessa tese. Num tempo, é preciso lembrar, em que o mundo estava dividido entre duas superpotências. A União Soviética, muito forte, e os Estados Unidos da América. É assim nos anos 60. É assim no começo dos anos 70. O que impressiona na vida de Álvaro Cunhal, pensem bem, é o seguinte. Ele, quando chega a 74, em abril de 74, ele tinha 62 anos. Ou 60 anos. Ia fazer 61. E viveu até 2005, portanto, viria a viver ainda mais 31. 2/3 da sua vida foram vividos antes da democracia. E se olharmos para o tempo em que ele foi líder do Partido Comunista, foi até 92, o período em que esteve em resistência na clandestinidade à ditadura foi mais longo do que o período em que foi líder em democracia. Além disso, o período mais longo que viveu em ditadura foi o período em que era mais jovem. E o período que viveu em democracia é um período em que já é mais idoso. E embora a idade muitas vezes se diga que é uma questão mental, e há gente com a minha idade que é muito jovem, mentalmente, mas fisicamente, a idade é o que é. E uma coisa é fazer militância com 30, 40, 50, ou mesmo 55 anos, outra coisa é fazer com
65, 70, 75, 80 anos. Isso faz a diferença. Ele sai de líder do PCP com quase 80 anos. Ora, 80 anos há 25 anos era muita idade. Hoje é menos, mas era muita idade. Bom, sobretudo para a vida que ele tinha tido que ter, de um lado para o outro, e depois mesmo em democracia para o esforço físico que teve de ter com a idade que tinha. Bom, em democracia, como é que foi Álvaro Cunhal? Álvaro Cunhal chega, logo a seguir ao 25 de Abril, 5 dias depois, e numa altura em que o Partido Comunista Português era o maior partido da oposição à ditadura. E, portanto, muito forte na sua implantação, tinha sido importante naquela resistência, era importante no começo da democracia. E há uma primeira fase, que é a fase revolucionária, em que Álvaro Cunhal e o Partido Comunista Português entendem que Portugal, pela via revolucionária, deve ter um destino diferente dos outros países da Europa Ocidental. Deve ser diferente. Deve ter um regime político, um regime económico, um regime social, mais ambiciosos do ponto de vista de igualdade e do ponto de vista do papel do Estado. E, por outro lado, é contra a integração de Portugal nas comunidades europeias e é contra a integração de Portugal na Aliança Atlântica, na NATO. E é contra o chamado imperialismo norte-americano. Portanto, é uma posição muito radical do Partido Comunista Português, como tinha sido na resistência à ditadura, naquele período de afrontamento da Revolução. Disso já me lembro. Porque eu, entretanto, tinha, com a idade em que se deve participar numa revolução, que é com 20 e poucos anos, tinha sido dirigente partidário, fundador do partido, ou próximo da fundação do partido, e constituinte, e, portanto, assisti a essa luta, que foi uma luta intensa, entre vários modelos para Portugal. Havia um modelo que era personificado pelo CDS, o mais conservador, depois outro pelo PPD, hoje PSD, outro pelo PS, e depois havia um modelo muito diferente do PCP, próximo do MDP-CDE, e havia um modelo diferente da UDP. E por isso o debate era entre esses modelos, quer na Constituinte, quer na rua. Quando há uma revolução, o debate faz-se na rua também. E esse período é um período muito intenso, em que Álvaro Cunhal é muito influente. É ministro do primeiro governo provisório, do segundo governo provisório, do terceiro governo provisório, do quarto governo provisório. Ele é ministro desde maio de 74 até ao verão de 75. E depois sai. Como tinha sido eleito deputado à Constituinte, fica deputado à Constituinte. E a partir daí é deputado à Assembleia da República, ininterruptamente até se afastar da vida política em 92. E é membro do Conselho de Estado, um órgão que aconselha ao Presidente da República, ininterruptamente até 92. E é líder do partido até 92. Depois há uma segunda fase em que o partido entende que a Constituição não corresponde exatamente ao seu ideal, mas vota, porque tem aspectos que considera positivos, vota contra as mudanças que vão sendo feitas na Constituição, sucessivamente. E Álvaro Cunhal passa por alguns períodos difíceis, e o Partido Comunista Português, mas consegue manter unido o partido e manter unido o eleitorado, que é um período de cerca de 10 anos, que vai até à implosão da União Soviética. Nessa fase, pode dizer-se que Álvaro Cunhal realizou alguns dos sonhos da sua luta anterior. A queda da ditadura, realizou. Não foi uma revolução nacional como tinha sido pensado, foi uma iniciativa dos jovens capitães de Abril, mas depois convertida em revolução. Realiza o sonho da independência das colónias, então chamadas províncias ultramarinas. Realiza o sonho, portanto, de o Partido Comunista Português ser um partido muito forte
e muito influente na esquerda portuguesa e na vida política portuguesa em geral. E ser antes da democracia e continuar a ser depois da democracia. Mas é evidente que assiste, a partir de meados dos anos 80, à fragmentação da União Soviética. Ainda é condecorado por Gorbachev, com a Ordem Lenin, mas assiste a essa fragmentação, assiste, portanto, à conversão de muitos Estados que tinham um regime estatista em regime de mercado, querendo integrar-se nas comunidades europeias, hoje a União Europeia, e tendo-se integrado. Assiste, portanto, a uma evolução, quer na Rússia, quer, sobretudo, em muitos outros Estados da antiga URSS, que não era o seu sonho. Que era uma unidade nova. E corresponde à fase final da sua liderança, entre 86 e 92. Em 92, afasta-se, continua a escrever, a criar, a ter influência política. É a grande referência. Mesmo no período em que já não é secretário-geral, é substituído por Carlos Carvalhas. Ele é a grande referência. E depois Carlos Carvalho é substituído por Jerónimo de Sousa. Mas ele continua até à morte a grande referência, de tal maneira que o funeral foi uma manifestação esmagadora, brutal, do peso ainda mantido pelo Partido Comunista Português, contrastando com o que se passara na maior parte dos países da Europa Ocidental. Em Espanha, o Partido Comunista há muito tempo tinha perdido a influência. A Itália tinha acabado até por mudar de nome e se transformar. Em França tinha tido uma profunda crise. Estou a falar nos países da Europa do Sul, onde o peso era maior. O mesmo na Grécia. E, portanto, Portugal surge como um exemplo diferente, largamente pelo peso, pela liderança e pelo prestígio de Álvaro Cunhal. E ainda hoje, jovens comunistas que chegaram ao partido já depois dele ter deixado a liderança. É, portanto, onde há uma memória, mas é uma memória, mas não um conhecimento direto de Álvaro Cunhal, a grande referência teórica, a grande referência doutrinária e a grande referência de liderança política é Álvaro Cunhal. E ainda hoje, quando se fala nos partidos relevantes da democracia portuguesa, o Partido Comunista Português continua a ser um partido relevante da esquerda portuguesa, a manter uma percentagem eleitoral significativa, a manter peso na vida sindical, muito importante, e a manter peso nas autarquias, nos municípios. É evidente que num plano regional, sobretudo na área da Grande Lisboa, no Alentejo e no Ribatejo, menos ou praticamente não existente em termos de liderança autárquica no centro e no norte do continente e nas regiões autónomas, mas mantém e renova. Nas últimas eleições autárquicas pôde até voltar a conquistar, reconquistou autarquias que tinha, entretanto, perdido. Em suma, o que é que se pode dizer deste homem? Pessoalmente, é um homem intelectualmente fulgurante, muito inteligente, de uma inteligência muito determinada, muito dura, muito combativa, muito militante. Em termos de resistência, é difícil comparar com os demais outros três pais, porque à sua maneira também foram resistentes. Sá Carneiro era muito duro também na luta política. Mário Soares parecia que não era, mas era muito duro na luta política. E Freitas do Amaral, que também parece muitas vezes não ser, em momentos cruciais, foi duro na vida política. Mas Cunhal, esse foi certamente, porventura, dos mais duros, até pela resistência que teve que ter à ditadura. Depois, muito pedagógico, muito empenhado na ideia de que a cultura é uma realidade que não é dissociável da comunidade e do contributo para a vida da comunidade. E depois fez um partido que foi essencial na matriz originária da democracia e que conseguiu permanecer quando todos os demais partidos comunistas da Europa Ocidental não resistiram e quando a própria União Soviética
implodiu, e quando a própria Rússia teve uma evolução que não correspondeu àquilo que tinha sido a sua visão doutrinária, ideológica e política. E, nesse sentido, ele marcou e marca a democracia portuguesa. Como imaginam, isto é uma visão desapaixonada. Porque se trata de alguém que, como compreenderão, como cidadão, normalmente esteve em luta com o Partido Comunista Português. Normalmente. Embora, como líder partidário, eu tenha feito as pazes com o Partido Comunista Português. Havia um corte de relações do meu partido, onde era líder então. O PST estava de relações cortadas há 20 anos, praticamente, e foram reatadas pela minha mão. Já era líder, Carlos Carvalho. Mas é evidente que, como cidadão, não posso estar mais longínquo de muitas posições do PCP. Como Presidente da República, não tenho que tomar posições partidárias e, portanto, tenho que me dar bem com todos os partidos. E no dia-a-dia, dialogo, naturalmente, com todos os partidos, nomeadamente o Partido Comunista Português, ademais fazendo ele parte da área da governação. Portanto, quando se trata de qualquer problema da governação, tem que se falar com o Partido Socialista, porque é governo, mas também com o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e os Verdes. É óbvio. Ora bom, dito isto, agora pergunto que perguntas tem a formular que eu possa responder, sempre com este senão, que aquilo que conheci, ao contrário dos outros pais da democracia portuguesa, que conheci com muitos episódios vividos, mas podem perguntar o que quiserem sobre Álvaro Cunhal, a comparação com os outros líderes, sobre o que entenderem adequado, e eu tentarei responder. Se não conseguir responder, digo que não consigo responder. Quem é que arranca? Ok. Antes de mais nada, bom dia. Quero congratulá-lo em nome da minha turma e em nome da escola, certamente, pela fantástica aula que deu. Já agora sou o Tomás Candeias, do 12º K. E a minha pergunta é sobre a tese do Álvaro Cunhal, que foi escrita quando o professor falou agora na prisão. E a minha questão é, eu gostaria de saber qual é o teor dessa tese. Eu sei qual é o assunto, todos nós sabemos, mas o teor essencial. E é isso. Obrigado. Muito obrigado. Como imaginam, naquela altura, ela termina os seus estudos, portanto, no final dos anos... Não, porque ele demorou muito tempo a tirar o curso, portanto, já nos anos 40. E nos anos 40, em Portugal, a sociedade portuguesa era uma sociedade em que, além de a lei consagrar a penalização da interrupção voluntária da gravidez, digamos que a cultura cívica dominante era praticamente homogénea sobre essa matéria. Nos setores católicos, por um lado, mas em geral na sociedade, por outro. E Álvaro Cunhal vem defender uma posição contra essa orientação homogénea. Ele vem defender que deveria alterar-se a lei para despenalizar a interrupção voluntária da gravidez. É, sobretudo, um trabalho teórico, jurídico, se quiser. Jurídico, não é um trabalho sociológico. Não é um exame da sociedade, ele não tem disponibilidade, até pela sua luta política, por ter estado preso e estar preso naquela ocasião. Não é, portanto, um exame no terreno sociológico. Não é um trabalho psicológico nem sociológico. É um trabalho jurídico. Diz quais são os argumentos que, no seu entender, apontariam para essa posição. A tese é muito curiosa por isto. Porque, mais tarde, o Partido Comunista Português, em algumas situações comportamentais de opção e de ruptura, isto é, de mudança de comportamentos, o Partido Comunista Português, enquanto partido, vai ser, em alguns casos,
muito cuidadoso na defesa das suas posições. Não vai ser um partido muito radical em algumas posições. Por exemplo, há pouco tempo, houve uma lei sobre maternidade de substituição, também chamada barrigas de aluguer, e o Partido Comunista Português votou contra essa lei, por uma razão que é, porventura, compreensível, que é temer o negócio das barrigas de aluguer. Só os mais ricos teriam a hipótese de utilizar aquela abertura legal para converterem clínicas e outros estabelecimentos em realidades de enriquecimento e de acumulação económica, até pelo facto de haver muitos Estados na Europa, muitíssimos Estados que não têm esse regime e, portanto, ser uma forma de atrair para Portugal para esse efeito. Isto para vos dizer que a tese de Álvaro Cunhal, no momento em que é apresentada e nos termos em que é apresentada, é um corte, uma ruptura, uma inovação muito grande na sociedade portuguesa. Outra pergunta. Microfone. É preciso que o microfone vá lá acima e depois já volta abaixo. Bom dia. Primeiro que mais nada, queria agradecer a sua presença aqui. Agradeço não só em nome da minha turma, mas acho que em nome de todos os estudantes. A minha pergunta remete para Álvaro Cunhal, como pai da democracia, acha que ele teve influência noutros partidos políticos, não só o Partido Comunista? Ora bom, primeira resposta. Todos os pais da democracia influenciaram os outros partidos. As posições de Sá Carneiro influenciaram, obviamente, o comportamento de outros partidos, porque se aliaram, opuseram, aproximaram-se, divergiram. E o mesmo com Mário Soares, este por maioria de razão, porque teve um papel central durante muito tempo, em vários momentos da democracia portuguesa. E o mesmo com o Freixo de Amaral e o mesmo com o Álvaro Cunhal. Apesar do PCP ter saído do governo em 75 e só ter voltado à área de governo agora, e mesmo assim fora do governo, mas importante para a sobrevivência do governo, portanto, passaram mais de 40 anos, durante mais de 40 anos, o PCP, tendo o governo das autarquias locais e tendo influência no poder local, tendo influência no poder sindical, não tinha influência direta no poder central, mas tinha influência indireta. Dou um exemplo. A certa altura houve uma tentativa de formar um governo parecido com este, isto é, minoritário, do Partido Socialista, viabilizado pelo PCP, pelo PRD, que era um partido que viria a ter como líder o antigo Presidente da República, Ianes, e pelo MDP-CDE, e o então Presidente da República, Mário Soares, não quis, não autorizou, e foi para eleições. O PCP colaborou, nessa altura, na tentativa de viabilizar um governo socialista minoritário. Noutras ocasiões, por exemplo, o presidente Mário Soares era primeiro-ministro e o seu governo apresentou uma moção de confiança e até ao fim Mário Soares quis negociar com o PCP que o PCP não votasse contra, não se aliasse aos partidos à direita, e o PCP votou contra. E foi decisivo na queda. Portanto, a influência de Álvaro Cunhal e do PCP nos outros partidos existiu em vários momentos da democracia portuguesa. Mas, além disso, houve partidos que estiveram próximos do PCP. Foi o caso, por exemplo, do MDP-CDE. Era um partido autónomo, era um movimento frentista, mas que tinha muitas convergências com o PCP, nomeadamente em coligações autárquicas. O mesmo acontece hoje com os Verdes, são um partido autónomo, mas têm coligações com o PCP. E, portanto, ao longo do tempo, a influência do PCP e, portanto, Álvaro Cunhal, quando era líder, foi para além da área do seu partido. É evidente, eu não vos disse isso, mas agora me ocorre, quando chega a implosão da União Soviética, logo a seguir há dissidências no PCP. E saem vários dirigentes do PCP. E esse é um fator que parece abalar o Partido Comunista Português. Vários dirigentes sindicais importantes, um antigo líder da CGTP,
a antiga presidente da Juventude Comunista, vários líderes que até tinham sido, em alguns momentos, próximos de Álvaro Cunhal, se é que ele tinha pessoas próximas, porque encarava tudo uma grande disciplina orgânica, saíram do partido. E, portanto, isso foi um desafio ao partido. E foi um desafio que o partido teve de absorver. Todos os partidos tiveram dissidências ao longo da sua vida. O PCP também teve de absorver essas dissidências. Mais pergunta? Bom dia, Presidente. Chamo-me Bernardo Gouveia e eu gostava de questioná-lo acerca... Bom, o Presidente viu os 43 anos de democracia todos partidário, como interrupção partidária, e voltou agora como um cargo, como maior cargo. Eu gostava de questioná-lo em que aspectos é que sente que o PC da altura se distingue e se assemelha ao PC de hoje em dia. Ora bom, é evidente que a mudança no mundo e na Europa e em Portugal obrigou a correções de percurso. O PCP, a seguir à Revolução, achava que era possível implantar um modelo político, económico e social que não teve vencimento na Constituinte. E, portanto, teve que se adaptar a isso. O modelo que ele propunha não tinha votos suficientes na Constituinte. Prevaleceu um modelo que era uma mistura de modelo PPD, apoiado por CDS na parte política, e modelo económico, em parte, PS-PCP, MDP-CDE, que logo na primeira revisão da Constituição foi mudado para se afastar das ideias do PCP. E depois a integração nas comunidades europeias não era o que o PCP defendia. Isso obrigou o PCP a reajustar-se a isso. O PCP hoje não é contra a integração na União Europeia, necessariamente. É contra a integração no euro e contra as políticas financeiras e monetárias do euro. É uma posição, se quiser, mais moderada ou mais realista do que aquela que era o sonho em 74, 75 ou 76. Mas isso a política fez com que, se nós olharmos os projetos de Constituição de todos os partidos, não há um único que responda à posição do partido hoje. O Partido Socialista defendia um socialismo autogestionário à jugoslava. Não tem a ver com a realidade de hoje. O PSD defendia, no seu primeiro programa, a nacionalização de 51% do capital de empresas em setores-chave da economia. Não tem a ver com a realidade de hoje. O CDS defendia uma sociedade sem classes. Quando eu perguntava ao meu amigo Adelina Marta Costa como é que era, ele dizia só com capitalistas. Está bem. Mas o que é facto é que, isto é, naquela altura aconteceu uma coisa que acontece nas revoluções. O país estava muito à direita e o país deslizou rapidamente para a esquerda. E, portanto, o período vivido na Revolução era um período em que todos estavam à esquerda das suas posições efetivas. E depois todos foram caminhando para o centro, reposicionando-se, à medida que também o mundo mudava, a Europa mudava e o país mudava. E, portanto, aquilo que se verificou com o PCP, verificou-se com todos os demais partidos. Agora, há pontos em que o PCP continua com princípio na mesma linha. Por exemplo, é contra o imperialismo americano. É contra a integração de Portugal na NATO. Embora respeite o facto do governo do Partido Socialista ter uma posição diversa. Não faz disso razão para o fazer cair. É contra a pertença de Portugal ao euro. É contra as políticas de controle do déficit orçamental impostas pelo euro. Tem, portanto, vários pontos. O que se passa hoje é que o PCP viabiliza o governo como um mal menor. Diz o seguinte: mais vale este governo com algumas conquistas sociais e com alguns passos ajustados com o Partido Socialista do que um governo que seria mais neoliberal, mais economia de mercado, maior peso das políticas do euro. Portanto, é uma escolha nesta base. O ideal, muitas vezes, não é possível na política, e todos os partidos já passaram por isto, ou passam ou passarão. Vamos escolher
o possível no quadro daquilo que existe num determinado momento de escolhas ou de opções. Mais uma pergunta? Muito bom dia, Sr. Presidente. Eu sou o Tomé, da área de Humanidades, 12º L, e queria agradecer-lhe primeiro esta iniciativa. A minha pergunta era sobre o 25 de novembro, questão muito controversa, e exatamente a sua visão e a visão também, digamos, um pouco do PC. Isto é, Álvaro Cunhal debateu-se com outros líderes também sobre o que é que seria então o 25 de novembro. Se era a direita exatamente a fazer uma reação ou se era a esquerda exatamente a fazer a revolução. Muito obrigado. Ora bom, vamos lá ver. Vocês não viveram aqueles tempos em que não havia telemóvel, não havia internet e comprava-se como é que se chama aquilo, aqueles telefonezinhos, aqueles rádios, transistores, e andávamos de transistor para saber exatamente qual era o ponto da situação política e militar. E a situação foi a seguinte, vamos lá ver se eu vos explico a Revolução em poucas palavras. A Revolução começa por ser um golpe militar. No golpe militar é feito pelos jovens capitães, que vão buscar generais e almirantes para formar uma junta de salvação nacional. Rapidamente há um choque entre os jovens e os mais velhos, personificados pelo presidente Spínola. O presidente Spínola renuncia meses depois do 25 de Abril. Salvo ver no dia 30 de setembro de 74. Assume a presidência Costa Gomes, o general Costa Gomes. Há uma aceleração da Revolução. Os capitães ganham força e dentro dos capitães dois setores, o mais próximo do PCP e o mais próximo da extrema-esquerda. Porque havia vários partidos e movimentos à esquerda do PCP. Muitos deles dissidentes anteriores do PCP. Não era apenas a UDP, havia outros partidos à esquerda do PCP. Quem é que perde influência? Os setores militares próximos do Partido Socialista. E por maioria de razão do PPD e do CDS. Essa radicalização vai de setembro até março de 2015, de 75. Radicalização. Aí há uma reação nas eleições dentro dos Conselhos das Armas, dos setores mais moderados ou mais conservadores militares. Ao 11 de março, em que Spínola é convencido a avançar com um hipotético avanço para o poder, convencido que tinha apoio militar para isso, não tem, vai para o estrangeiro, e há, portanto, uma aceleração à esquerda da Revolução. O setor PCP e o setor à esquerda do PCP ganha influência a partir de março e até o verão de 75. Uma influência galopante, que determina, a certa altura, a queda do quarto governo provisório. O Partido Socialista, que estava em coligação com o PCP, com o PPD, com o MDP-CDE, sai. E depois, uma ou duas semanas a seguir, sai do governo o PPD. Fica, portanto, só os membros do PCP e do MDP-CDE no governo. E forma-se um novo governo, que é o governo mais à esquerda da Revolução, que é o 5º governo provisório. Nessa altura, chega a constituir-se uma frente chamada FUR, de Unidade Revolucionária, em que o PCP entra, não sei se 3, 5 dias. Está lá muito pouco tempo, com a extrema-esquerda. E a extrema-esquerda ganha força porque tinha um líder militar que apoiava, que era o então promovido a brigadeiro Otelo Saraiva de Carvalho. Enquanto que a figura que o PCP aparecia como apoiando como primeiro-ministro era o general ou brigadeiro, não me lembro, Vasco Gonçalves. E no verão de 75 há dois tipos de lutas. Há uma luta entre o setor militar mais próximo do PCP e os setores à direita, próximos do PS, do PPD e do CDS, e uma luta entre o setor militar próximo do PCP e o setor à sua esquerda. Em que, momentaneamente, por vezes há o que se chama uma conjugação objetiva,
que é as atuações da esquerda à esquerda do PCP confluem objetivamente com atuações dos setores à direita do PCP. É uma situação muito confusa que dura o verão e até o outono de 75. Mas é confusa na rua, ao cerco à Constituinte, é confusa nas manifestações, é confusa na situação militar e política. Começam aí os problemas ou aceleram os boicotes a comícios de um lado e do outro, os assaltos às sedes, dos partidos mais à direita no sul, dos partidos mais à esquerda no norte do continente. É uma altura muito complexa. Muito complexa. Bom, o que é que se passa? Passa-se que forma-se um sexto governo provisório e nesse governo provisório, embora formalmente estejam lá os partidos que estavam em todos os governos provisórios, portanto, PS, PCP, PPD, eu não penso que também MDP-CDE, não tenho a certeza, mas penso que sim, já é um governo mais à direita do que muito mais do que o quinto governo e mais do que o quarto governo provisório. O PS reforça o seu peso. Porque, entretanto, tinha havido as eleições para a Assembleia Constituinte e o PS tinha tido uma vitória muito clara. Não teve maioria na Assembleia Constituinte, mas ganhou de longe as eleições. E, em segundo lugar, ficou o PPD. E, portanto, o PCP aparece numa posição menos forte do que aquela que se pensaria em termos de revolução. Contados os votos. Bom, prossegue a luta entre revolução e Constituição. A Constituinte deve votar a Constituição ou não, a revolução deve prosseguir. E o 25 de novembro representa o ponto de viragem definitivo na revolução. Se quiserem, o fim da revolução. Porquê? Porque no 25 de novembro os setores militares próximos do Partido Socialista, do PPD e do CDS, vamos dizer assim, vencem relativamente aos setores militares mais à esquerda. Isso tem consequências depois em termos de evolução no conceito da revolução e tem consequências em termos do cenário político. Por exemplo, havia um acordo entre o MFA e os partidos para uma determinada solução do governo, ele é substituído por outro acordo. O acordo anterior previa, por exemplo, isto. Previa 2 parlamentos, um civil e um militar. Previa que o primeiro-ministro e alguns ministros tinham de ser de confiança militar. Previa, portanto, uma influência militar muito maior na vida política civil. O segundo acordo prevê ainda um Conselho da Revolução, prevê que o Conselho da Revolução ainda seja uma espécie de Tribunal Constitucional, embora apoiado por um Conselho Constitucional, uma Comissão Constitucional, mas já é muito diferente do primeiro acordo. Agora, pergunta, o que é que se passou no 25 de novembro? Houve a ideia, como alguns dizem, de uma radicalização dos setores mais avançados militares para uma tomada de poder? Ou houve, pelo contrário, uma precipitação de sinal inverso àquela que tinha havido no 11 de março com Spínola, aproveitada pelas forças mais conservadoras para ganhar? Por exemplo, Freitas do Amaral, que escreve sobre isso, diz que o país esteve à beira de uma guerra civil. E é possível que sim, naquela altura. E que o presidente Costa Gomes teve de fazer ali umas intermediações difíceis. De facto, esteve à beira de um confronto entre militares. E uma coisa é certa, é que Álvaro Cunhal deve ter tido um papel muito importante naquilo que foi a posição do PCP no 25 de novembro. Porque depois há um facto que merece ser apontado e a minha experiência me demonstra. Já demonstrava antes de ser presidente, mas confirmei depois de ser presidente. Todos os partidos têm de permanentemente avaliar a correlação de forças. Não, um partido tem de olhar para a realidade e ver que peso é que eu tenho. Eu posso fazer isto ou não posso?
Eu tenho peso para fazer isto no Parlamento ou não tenho? E tenho peso para fazer isto na rua ou não tenho? Na rua, quando era a Revolução. E o PCP perdeu muita atenção ao medir dessa correlação de forças. Todos os partidos dão. Mas o PCP é muito atento nisso. É dizer, não cometer o erro de sobreavaliar-se ou de subavaliar-se. Não fazer aquilo que podia fazer quando tinha peso para isso, ou querer fazer mais do que o peso que tem. E isto é muito importante, como imaginam, porque isso é que define a liderança de um partido. O partido, em cada momento, eu posso tomar esta iniciativa, isto tem pés para andar ou não tem? Eu tenho peso para isto ou é uma ilusão? Provavelmente, no 25 de novembro, Álvaro Cunhal mediu a correlação de forças, viu como é que estava o equilíbrio, o novo equilíbrio nas Forças Armadas, e, portanto, não quis correr riscos desnecessários para o partido e para a sua posição na sociedade portuguesa. É evidente que chegou a haver apelos, naquela altura, para que, na sequência do 25 de novembro, houvesse um afastamento do PCP do governo. O próprio Francisco Sá Carneiro chegou a pôr como condição, ele tinha estado fora do partido por questões de doença, para regresso ao partido, numa moção estratégica, um congresso no final de 75, a ideia do PCP sair do governo. E foi uma parte do Conselho da Revolução, que tinha ganho o 25 de novembro, que o convenceu de que não era boa ideia, naquele momento, porque não correspondia à correlação de forças, retirar do 25 de novembro, imediatamente, automaticamente, a marginalização do PCP. E Francisco Sá Carneiro acabou por recuar nessa sua posição estratégica na altura. Embora depois a mantivesse para o futuro, mas na altura recuou. E, portanto, objetivamente, o 25 de novembro foi o fim de um processo revolucionário que estava a ter uma radicalização à esquerda muito acelerada e, portanto, um reajustamento que se traduziu numa Constituição mais moderada do que teria sido se fosse votada antes do 25 de novembro. Mais perguntas? Olá, muito bom dia, Sr. Presidente, e bom dia também para todos os presentes no auditório. O meu nome é Maria Joana, sou do 10º e, visto que estamos no Liceu Camões, que, como referiu, foi basicamente onde se moldou a cidadania de Álvaro Cunhal, eu gostava de perguntar, ou a minha questão recai um pouco talvez sobre o testemunho do Sr. Presidente em relação a um Álvaro Cunhal, não só como homem da política em constante militância, mas no contraste com isso, com um Álvaro Cunhal como ser humano, amante das artes, amante da cultura, e como referiu um Álvaro Cunhal que resistiu criando. Era essa a minha questão. Bom, eu aí vou ser muito direto, eu aí tenho uma dificuldade, compreenderão. É que se me perguntasse aí Sá Carneiro, eu, que o conheci muito bem, poderia dizer como é que ele era no convívio pessoal. O mesmo com Mário Soares, o mesmo com Freitas do Amaral. Não posso dizer com Álvaro Cunhal. Posso apenas falar de alguns testemunhos, que são poucos, porque ainda hoje se escreve e se fala de Álvaro Cunhal com grande respeito. E mesmo os dissidentes comunistas, quando escrevem as suas memórias, se há figura que tocam com muito cuidado é Álvaro Cunhal. Contam o que concordaram, o que discordaram, o que correu bem, o que correu mal, mas têm muito cuidado no lidar com a figura de Álvaro Cunhal. E, portanto, eu tenho dificuldade em dizer como é que ele era como pessoa. Depois sou Presidente da República e o Presidente da República tem que ter um cuidado acrescido naquilo que diz, para não melindrar nenhum dos partidos e dos líderes dos partidos com os quais tem de trabalhar todos os dias. Eu já ouvi opiniões, há um ponto em que estão todos de acordo, que era um homem muito inteligente e muito culto. Entendamos-nos, muito culto
para a cultura da época. Depois a pessoa envelhece, não é possível continuar a ler tudo, a acompanhar tudo, mas até muito tarde Álvaro Cunhal continua a ler e a apreciar poetas, a conhecer romancistas, a acompanhar certa realidade. Dizem os especialistas que ele era, em termos de artes plásticas, um realista. Não é um impressionista, é um realista, o que é condizente com a sua militância e o seu perfil político. E é, portanto, cortante, com um traço muito fino e muito preciso e muito bom. É, portanto, a sua escrita como o seu desenho, ou a sua pintura, são verdadeiramente muito, digamos, daquela época. Marcado por uma determinada época. Não se espera que seja marcado pelo final do século ou pelo começo deste século, porque aí já é outra realidade completamente diferente. Nisso estão todos de acordo. A sua sensibilidade cultural e artística, que era natural, era inata. Depois, sobre como é que era como pessoa, era próximo, não era próximo, era capaz de ser diferente na intimidade daquela dureza que aparentava quando aparecia como líder em público ou não. Aí já ouvi duas versões completamente diferentes. A versão daqueles que tiveram de conviver com ele politicamente, e portanto é uma versão política, e muitas vezes discordar e confrontar-se. E os combates são muito difíceis. Ele teve combates difíceis. Por exemplo, o PCP, para manter a liderança da oposição, teve combates com outros setores da oposição. Quando Humberto Delgado emerge como uma grande figura saída da ditadura contra a ditadura, num primeiro momento o PCP não reage bem. Chama-lhe o general Coca-Cola, porque era muito influenciado pelo estilo norte-americano de campanha. Mas depois, pragmaticamente, apoia-o. Retira o candidato, ou melhor, retira-se o candidato Arlindo Vicente, que era apoiado, nomeadamente, pelo PCP, e fazem o Pacto de Cacilhas para realmente haver um só candidato. Depois, Humberto Delgado vai para o exílio, e Humberto Delgado era uma personalidade impetuosa, o contrário do estilo disciplinado de Álvaro Cunhal. E, portanto, a coexistência daquelas personalidades e daqueles estilos foi complicada durante um tempo na oposição em Portugal. E, por isso, alguns dos políticos que lidaram com ele como político, sobretudo de fora, não no PCP, acham-no duro e levam a dureza até à dureza pessoal, na sua maneira de ser. Em contrapartida, algumas pessoas que trabalharam com ele no PCP, mesmo dissidentes, que estiveram próximos dele em várias lutas e depois foram dissidentes, dizem que ele era capaz, na sua vida pessoal, de uma acessibilidade e de uma menor dureza do que aparentava à distância. Sempre tendo nós presente o seguinte, que 2/3 da vida foram passados num contexto, e uma boa parte desses que eram da autodisciplina férrea, isso marca a pessoa. E que mesmo depois do 25 de Abril, houve certamente a preocupação durante muitos anos de manter uma disciplina férrea de comportamento. No sítio onde vivia, como vivia, com quem se dava. E, portanto, eu aí não tenho visão pessoal a dar. Não estou à vontade para dizer mais do que aquilo que pude recolher, do que li acerca dele. Ou ouvi. Outra pergunta. Ali uma, depois ali outra. Sim, sim. Portanto, também agradecer a presença do Sr. Presidente da República connosco. Apresentar-me, eu sou Maria Clara, professora de História e encenadora do Grupo Teatro desta escola, que no centenário de Álvaro Cunhal representámos o Até Amanhã, Camaradas. E eu não tinha lido o texto e fiquei extremamente comovida
com o texto. Trata-se de um texto que, portanto, Manuel Tiago, pseudónimo de Álvaro Cunhal, descreve a situação do Partido Comunista em 1944, dos militantes, Vaz, Ramos, Paula, etc. E o meu testemunho era para dizer o seguinte, é que o texto é incrivelmente doce. É utilizada muitas vezes a palavra amiguinho, e outra descrição que eu acho belíssima e de uma sensibilidade extraordinária é a descrição do Ramos, quando sobra ao alto aos moinhos para entregar as missivas, e ele descreve o som da bicicleta, o som cansado da bicicleta na subida, e descreve também o som dos moinhos, de uma forma extraordinariamente bela, e que me faz adivinhar uma sensibilidade muito apurada neste livro. Se calhar, se aquela colega pode ler o livro e, de facto, adivinha-se um homem não tão duro e muito sensível. Isso é verdade. É verdade que, lendo o Álvaro Cunhal, há, de facto, como há em algumas histórias que eu ouvi acerca dele, há realmente traços de doçura que contrastam com a imagem dura que teve de manter na sua vida pública, nomeadamente na sua intervenção política, muitas vezes. Isso é verdade. Ali, onde é que era agora? Olá, Presidente Marcelo. Diga. Tenho que me levantar. Desculpa. Olá, Presidente Marcelo. Quero desde já dizer que é uma grande honra estar aqui na nossa escola. É uma grande honra estar aqui na nossa escola. Eu chamo-me Ana Raquel, sou estudante de artes e esta é a minha turma 11º F. Tirando um pouco a política, eu sei que Álvaro Cunhal também era um artista. Eu queria lhe perguntar como é que hei de explicar? Como é que apreciava as suas obras de arte? Eu conheço alguns quadros do Álvaro e eu sei que ele pintava na prisão, como o senhor referiu. Não sei. Eu gostava de saber a sua apreciação em termos de arte, artístico. Obrigada. Eu gostava. Eu lembro-me de ter, numa festa do Avanta que fui, antes de ser presidente, agora não posso ir, obviamente, a festas partidárias nenhumas, mas antes de ser presidente, e não foi da última vez, foi bem antes, numa festa a que fui do Avanta, estavam a vender, naquela ocasião, precisamente, uma espécie, não era bem álbuns, mas eram coletâneas de obras de Álvaro Cunhal. E eu comprei, porque gostava, não comprei por ser Álvaro Cunhal, gostava. E, de facto, pensando, mesmo abstraindo do momento em que foram desenhadas ou pintadas, editadas muito mais tarde, são, de facto, de uma grande qualidade. Penso eu. Mas, como sabe, há especialistas nessa matéria, eu não sou um especialista nessa matéria, mas a minha opinião é positiva. Eu gostava. E sabe que o gosto é muito pessoal. Eu gostava. E gosto. Agora, quem mais pede para... O microfone vai de um lado ao outro. Muito bem. Senhor Presidente, olá. Prazer enorme em tê-lo cá na escola. Antes de lhe fazer a pergunta, queria só dizer-lhe uma coisa. Eu sou professor de Ciência Política desta casa. Na altura disse-me que era duplamente terrorista, porque era professor de Política e sou de Filosofia. Mas queria lhe dizer que quando saí daqui há 2 anos, lembra-se, fica com a sensação quase certa que se ia candidatar a Presidente. E até comentei com os meus colegas. O professor Marcelo não vai dizer isto
publicamente, mas aqui na escola fica com essa convicção. Mas o que eu lhe queria perguntar é um bocadinho provocador, que é o seguinte. Sr. Presidente, não acha que o Dr. Álvaro Cunhal era um homem muito conservador do ponto de vista moral? Isto é, eu como sou mais velho, obviamente, lembro-me de uma entrevista que ele deu à televisão, que ele disse que a homossexualidade era uma coisa muito triste. Lembra-se? Ele disse exatamente isto. E nessa altura, eu olho para trás, eu estive a ler os volumes todos da obra do Dr. Pacheco Pereira, aliás, aquilo é quase um romance, comecei a ler um e não consegui parar. E é um traço que fica... Será que isso terá a ver com a sua influência, com a sua formação católica? Porque a mãe também não tem tão pouca influência nele como isso. Será por causa do facto da União Soviética ser sempre em termos de direitos dos cidadãos, muito mais conservadora que a Europa Ocidental? Portanto, a Europa Ocidental as pessoas tinham muito mais direitos. E isso ainda hoje se nota um pouco no próprio PCP. Quer dizer, nós temos dois partidos à esquerda do PS que são uma espécie do branco e do preto, não é? Um que vai atrás das causas todas fraturantes e quer fazer tudo e mais alguma coisa, que é o Bloco de Esquerda, e outro que está sempre muito ponderado. Hoje já defende, de facto, os direitos dos homossexuais, mas na altura não defendia. Será que isso é uma herança do Dr. Álvaro Cunhal? Muito obrigado. Ora bom, primeiro eu queria dizer que, de facto, como lembrou, a grande obra sobre Álvaro Cunhal é de Pacheco Pereira. Tem havido outras. Aliás, é um problema espantoso. Ainda não há uma grande obra sobre Freitas do Amaral, não há uma grande obra sobre Sá Carneiro, há várias, mas não há uma grande obra. Não há uma biografia global. Há conversas com o Mário Soares, mas não há uma biografia de Mário Soares completa. Há várias boas, mas... E sobre Álvaro Cunhal há uma grande biografia de Pacheco Pereira, de facto. A segunda nota essa é circunstancial. Por acaso, a ideia que tenho da minha vinda aqui há 2 anos é que eu estava inclinado a não ser candidato presidencial. A não ser. As pessoas não percebem uma coisa, é que, além daquilo que possa ser a decisão do próprio num determinado momento, há um conjunto de circunstâncias objetivas e até subjetivas que podem ocorrer ou não ocorrer. E em 2 anos muda imenso a vida. E, portanto, naquela altura, as circunstâncias objetivas e subjetivas não apontavam para isso, mas admito, alguns me têm dito que também fizeram essa leitura, era a sua leitura. Agora, eu há bocado falei um bocadinho disso, da forma cuidadosa, que me parece e prudente que deve ser adotada. O Partido Comunista Português, num duplo sentido. Por um lado, como diz, muitas vezes é prudente em termos de posições políticas. A minha experiência é que, normalmente, quando ajusta um acordo, cumpre o acordo de forma pontual, definitiva e sem angústias. Ou melhor, pode ter angústias, mas cumpre. Cumpre. Mas, por outro lado, é verdade que naquela medição da correlação de forças está permanentemente a fazer uma avaliação. Não é só como é que as bases e o eleitorado reagem, mas qual é a correlação de forças na sociedade. E esta leitura é muito importante. O que é que se passa na economia? O que é que se passa nas forças sociais? O que é que se passa na política? E admito que, noutros tempos, mais do que hoje, isso talvez fosse considerado como diferente de outras forças políticas que eram mais voluntaristas, se quiser. Aqui e ali. Hoje já não é bem assim. Também ponderam muito bem o que fazem, mas aparecem muitas vezes com mais voluntaristas e com mais iniciativas, e o PCP prefere ter menos iniciativas, mas pisar o chão com segurança. Não ter de recuar ou não ter de admitir que, de facto, é um passo superior à perna. Por outro lado, do ponto de vista comportamental, já o disse, é preciso ver o seguinte, vamos lá ver. As pessoas esquecem. Eu às vezes dizia isso de Salazar.
Quando se dizia, mas como é que Salazar tinha estas ideias e tal? Salazar foi influenciado pelo século XIX. Ele é formado na base do final do século XIX, num determinado contexto. Portanto, há ideias às quais ele nunca aderirá, porque para ele não entram no seu universo o Keynes e as políticas keynesianas. As mudanças que houve no capitalismo nos anos 30, 40, 50, é evidente que ele ainda existia politicamente, mas quando chegavam os colaboradores com essas ideias, ele achava uma coisa do outro mundo. O país era rural, iria ser rural. Era agrícola, iria ser agrícola. Era assim. Com Álvaro Cunhal é preciso ver quando é que foi a sua matriz formativa. A sua matriz formativa não foi nos anos 50, nem 60, nem 70, nem 80, nem 90. É uma matriz que vem dos anos 20 e dos anos 30. Depois tem que se olhar o que era o mundo e o que eram os comportamentos e o que era a realidade dos anos 20 e 30. Depois, naturalmente, a pessoa evolui e altera. E a realidade política era uma mesmo em termos internacionais e era uma em termos comportamentais. Portanto, é possível que aquilo que ele viveu em permanente contacto com a realidade soviética, do direito soviético, das orientações soviéticas dominantes, tenha influenciado a sua maneira de encarar determinado tipo de fenómenos. A sua dele e a sua do Partido Comunista Português. E daí a rigidez no lidar com certas realidades, que é da história do partido, que nós sabemos. Certo tipo de realidades comportamentais, o partido via-as de uma forma distanciada e reticente, para não dizer crítica. Dir-me-á, mas isso dura até hoje ou dura até amortecerentemente, posições que são... Claro que depois a realidade muda ela própria, mas eu admito que haja, não sei se é da influência da mãe, se é da influência do contexto doutrinário em que se move durante longos anos, no período em que passa dos 20 para os 30, dos 30 para os 40, dos 40 para os 50 anos, dos 50 para os 60 anos de idade. Eu costumo dizer que é muito difícil a pessoa mudar aos 60 e tal anos de idade. É como é. Pode mudar em muitas coisas, mas não naquilo que caracterologicamente e em termos de personalidade é fundamental. Isso faz dele uma pessoa, como alguns dizem, ortodoxa ou conservadora em alguns aspectos comportamentais dele e do Partido Comunista Português. Tenho ouvido esses juízos em alguns momentos. Mas sabe que os partidos têm a sua genealogia, têm a sua biografia. E as pessoas têm a sua biografia. E essa biografia acaba por traduzir-se na maneira como vê o mundo e como reagem perante novos fenómenos. O mundo acelerou e surgiram novos fenómenos perante os quais estruturas mais clássicas e mais pesadas têm mais dificuldade em se reajustarem. Estruturas mais recentes e mais flexíveis têm menos dificuldade. E algumas das mais clássicas e mais pesadas acham que a própria história fará com que se esbata aquilo que parece, num determinado momento, ser a última onda, a última vaga e tal. É possível que isso permanentemente esteja na avaliação feita pelo PCP, sobretudo numa pessoa como Álvaro Cunhal, que tinha a idade que tinha, quando essas realidades começaram a despontar. Porque estamos a falar de realidades que despontam na transição do final do século passado para o novo século, com maior expressão, em termos de acolhimento de mudança da lei, de debate público, numa altura em que ele tem uma biografia, tem um percurso e tem uma idade. Eu tento compreender, quando eu fazia análise política, eu dei sempre muita importância à compreensão das pessoas. As pessoas olhavam para as ideologias, para as doutrinas, para a realidade estrutural e tal. E eu dizia, mas depois é preciso olhar
para o percurso, para a biografia das pessoas, para entender porque é que elas reagem assim, porque é que é difícil que reajam de outra maneira, porque é que elas são assim. E no caso dele é muito previsível, porque foi muito consistente e previsível ao longo de toda a sua vida. Por isso é que eu chamei a atenção para o lado de ruptura precursor na sociedade portuguesa, foi a sua tese de licenciatura. De facto naquele contexto, é uma realidade completamente ruptura e precursora. Já percebi que era ir almoçar. Bom, eu entendo. Bom dia, Sr. Presidente. Aqui em cima. Aqui. Aqui, Sr. Presidente. Aqui, acho que... Mais para a direita. Aqui. Já vi. Bom dia, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia. Eu gostaria de lhe perguntar... Não está bem... É que eu não, com as luzes, não consigo ver. Por estranho que pareça, olho para si e está iluminado. Sr. Presidente, eu gostaria de lhe fazer esta pergunta, não sei se vai estar disposto a responder, porque não está diretamente relacionado com isto, mas o Sr. Presidente falou de Freitas do Amaral, Mário Soares, Francisco Sá Carneiro e Álvaro Cunhal, e eu queria lhe perguntar em relação a um dos fundadores do PSD, mas que se chama Joaquim Magalhães Mota, não sei se ainda está vivo ou não, eu gostaria de lhe perguntar porque... eu gostaria de lhe perguntar em relação a esta personalidade, porque eu fiz um trabalho de pesquisa sobre os 3 fundadores do PSD e não encontrei muita coisa sobre este fundador. Eu gostaria de lhe perguntar se me podia adiantar alguma coisa do que eu não descobri na internet. Ora bom. Quando eu escolhi os 4 fundadores, eu podia ter escolhido outras figuras. Eu já vos falei. No plano militar, houve outras figuras importantes. A Spínola, Costa Gomes, Vasco Gonçalves, Otelo Saraiva de Carvalho, outros. Tenciono, fechado este ciclo dos 4 pais dos partidos democráticos, fazer o mesmo em relação aos presidentes da República. Portanto, começar pelo general Yanes, em democracia. O general Yanes, depois Mário Soares, já falei. Depois falar de Jorge Sampaio, de Cavaco Silva, que aliás também foi marcante como primeiro-ministro. Bom, porque acho que é pedagógico. Neste esforço que eu fiz, tenho de reconhecer, nunca há objetividade total, mas de possível objetividade. Bom, Magalhães Mota, de facto, diz com razão, acabou por ser menos conhecido relativamente aos fundadores do PPD. Os fundadores eram para ser 4, e depois ficaram 3. Eram para ser Sá Carneiro, Francisco Balsemão, Magalhães Mota, Miller Guerra. Mas Miller Guerra, no encontro que houve com Spínola, com o presidente Spínola, para apresentar o partido, eles almoçaram primeiro num restaurante, depois foram ter com o presidente Spínola, foram acompanhados, aliás, por uma pessoa que sempre esteve mais à esquerda do partido, de Vasco Vieira de Almeida, mas que era amigo de todos eles, e, portanto, acompanhou-os ao presidente Spínola. E Miller Guerra zangou-se com o presidente Spínola sobre a questão da descolonização e saiu porta fora e, portanto, não foi fundador do partido. Ficaram 3. Porquê é que dos 3, Magalhães Mota é o menos conhecido? Bom, Sá Carneiro foi líder em vários momentos e teve um traço fundamental no nascimento do partido. Francisco Balsemão foi líder, sucedendo a Francisco Sá Carneiro quando da sua morte trágica, e tinha já um peso muito grande na comunicação social que não deixou de ter no futuro e na sociedade portuguesa. Magalhães Mota nunca foi líder, embora durante um curto período de tempo tivesse de funcionar como se fosse líder. O que é que se passou? Magalhães Mota era um homem que vinha da militância católica, vinha da Juventude Universitária Católica, da Ação Católica. Era um homem culturalmente muito rico, portanto, trabalhou em cooperativas, gostava de cinema, trabalhou em cooperativas de cinema, gostava de livros, teve uma atividade cultural muito rica, mas dedicava-se sobretudo ele era jurista, depois foi advogado, dedicava-se sobretudo ao direito da economia, diríamos nós, não é?
à posição do Estado e ao peso do Estado na economia. E foi chefe de gabinete de um homem que Marcelo Caetano foi buscar a certa altura naquela tentativa que fez de abertura da ditadura. Foi buscar um homem chamado Rogério Martins para a indústria e ele foi chefe de gabinete de Rogério Martins. E engrenou na ala liberal. E, portanto, foi deputado pela ala liberal naquela tentativa que se frustrou a partir de 69 de mudar o regime por dentro. Era, chamemos assim, um social-cristão, embora eu gostasse de afirmar como social-democrata, esteve em todas as iniciativas da ala liberal, mas não tinha a projeção mediática de Sá Carneiro, que era colaborador do Expresso, não tinha a colaboração mediática e política também de Francisco Balsemão, e era um homem, portanto, mais discreto, embora muito trabalhador. E durante um longo tempo foi ele que ficou com a responsabilidade da máquina do partido nos seus primórdios. E quando Sá Carneiro teve um problema grave de doença e se afasta do partido no início de 75, o partido tem de concorrer à Constituinte sem o líder, que é uma situação dramática. O líder estava em Londres a ser operado. Veio votar, muito doente, voltou, e, portanto, teve de inventar alguém para ser o protagonista das eleições à Constituinte. Francisco Balsemão, sendo embora candidato, tinha uma dificuldade, é que era diretor do Expresso. Portanto, não podia expor-se para além de um certo limite, porque senão questionava, já era muito grande a ligação do Expresso ao PPD, mas não era exclusiva, havia pessoas de outros partidos no Expresso. Portanto, é Magalhães Mota que tem de cumprir um papel melindroso, que é fazer de líder sem ser líder. E tendo um feitio, tinha a melhor bonomia do mundo, era uma pessoa encantadora. Mas por isso mesmo era um negociador, era um pacificador, não era um líder cortante. Ele teve que fazer das tripas coração para fazer uma campanha eleitoral que o projetasse como se fosse líder. E fez, na campanha de 75. Sá Carneiro volta. E quando volta, eles engrenam outra vez muito bem em 76. Mas logo a seguir surge uma dissidência entre os dois. A partir de 77 e em 78, que é a seguinte: Magalhães Mota defende uma aproximação ao Partido Socialista. E Sá Carneiro não. Acha que a alternativa passa pelo PSD sozinho e depois, mais tarde, uma coligação à direita e não à esquerda. E, portanto, as relações entre os dois políticas vão se agravando e Magalhães Mota acaba por sair do partido na segunda cisão. O partido tinha tido uma grande cisão no final de 75, tem uma segunda grande cisão, com a chamada opção, os inadiáveis, em 79. E Magalhães Mota converte-se num adversário político de Sá Carneiro. Razão pela qual o partido, durante muito tempo, tem dificuldade em gerir o relacionamento com o seu antigo fundador. Bom, mais integra uma associação chamada ASDI, que faz uma coligação com o Partido Socialista eleitoral. E Magalhães Mota é eleito deputado em confronto, chamamos assim, com o seu antigo partido. Continua a ser um deputado notável, talvez dos mais trabalhadores. Eu penso que ele tem o recorde de maior intervenção parlamentar em assuntos, em requerimentos, questões, perguntas ao governo, etc. Depois afasta-se da política, amargurado, vai para a advocacia. E só uns anos mais tarde é que o partido lhe reconhece o mérito que tinha tido. Mas nunca nas histórias do partido é reconhecido o papel efetivamente importante que teve. Sabem que a vida política tem um bocadinho isto, que é, às vezes é mais justa ou mais injusta por circunstâncias quase ocasionais. E num certo período é injusta e depois faz justiça mais tarde. Eu costumo dizer o seguinte, que em relação aos meus alunos, eu 99% dos casos encontrei gratidão por aquilo que tinha sido como professor, se entendiam que devia haver gratidão.
que na política há um bocadinho isto. Se a pessoa cumpre a sua missão, é porque cumpre, está a fazer o que deve. Se não cumpre bem, a crítica é impiedosa. Portanto, gratidão em vida é muito rara. A gratidão normalmente surge por morte. Ou então em vida, quando há já um grande distanciamento. Há um grande distanciamento. É difícil uma pessoa chegar a bestial, é facílimo cair de bestial para besta. No caso de Magalhães Mota, hoje tem-se a noção à distância de um papel fundamental que ele teve quando Francisco Balsemão, que também foi notável por conseguir compatibilizar uma posição na comunicação social com a militância política, mas não estava tão disponível, e Francisco Sá Carneiro esteve fora, e foi Magalhães Mota que realmente preencheu aquele vazio que, se não tem sido ele a preencher, ninguém tinha preenchido. E as pessoas recordam-se pouco. Há assim uns velhinhos como eu que ainda se recordam, mas já somos poucos, porque é preciso viver. Por isso é que eu considero que é interessante contar-vos algumas destas realidades. E tenho pena de não poder contar mais sobre Álvaro Cunhal, por não ter conhecido melhor. Porque se tivesse conhecido melhor, teria contado muito mais. Porque, para quem não o conheceu, estar a perceber o que se passou no nascimento da democracia, parece quase uma loucura. Eu tinha dias inteiros que se passavam assim. E como eu, os militantes de todos os partidos que estavam a afirmar os partidos na relação. Ia de comício em comício, de sessão em sessão, umas corriam bem, outras corriam mal, corriam mais mal do que bem. Isto é, havia mais boicotes do que os que chegavam ao fim, de todos os partidos. Porque era assim, a luta era na rua. Isso fazia-se com uma boa disposição, que se tinha a idade ótima para isso. Imagino, com mais 30 ou 40 anos, que fosse muito pesado. Percorria-se quilómetros em carros velhos, quando não havia circulação fácil. Para ir a qualquer sítio eram horas e regressava-se às tantas da noite para no dia seguinte estar a dar aulas. E essa experiência é uma experiência muito rica e muito interessante. É diferente da militância hoje, bem entendido. A sociedade estabilizou, ainda há militância, mas é diversa do que era. Uma última pergunta. Quem é que quer fazê-la? Está aqui uma jovem. Olá! Então, bom dia, Sr. Presidente, e obrigada por ter vindo. Não é todos os dias que nós temos o Presidente a uns 5 metros de distância, né? Então, eu não tenho bem uma pergunta, eu tenho mais uma prendinha que a minha turma resolveu fazer, Turma de Artes, 11º ano, e queria entregar-lhe, pronto. E espero então dê cá a prendinha, eu adoro prendinha. Vamos embora. E suba para eu dar beijinho, lá. Pela prendinha. Não está mal. Não está mal. Digamos com um sorriso um pouco tenso, mas não está mal. Temos de admitir que a ideia é boa. Bom, eu não sei se não há mais nenhuma intervenção, eu queria agradecer a vossa presença. Gostei muito. Sabem que hoje é um dia, para mim, bom, porque é um dia atípico. Começo o dia, já comecei, mas quer dizer, mas assim, de forma mais marcante, hoje aqui no Camões, e logo decidi dar uma aula à minha faculdade. Porque como já falta muito pouco tempo para eu me aposentar, eu aposento-me no ano que vem, no dia 12 de dezembro, é quando faço 70 anos. E, portanto, decidi dar uma aula este ano letivo, outra no ano letivo que vem, e depois outra no começo do outro ano letivo, ainda antes de 12 de dezembro. Porque depois, a partir daí, quando sair de presidente, já só posso dar aula a mestrandos e doutorandos, que são poucos, quase todos estrangeiros, e em salas pequenas. E é uma forma de... Eu sou, sobretudo, um professor, é o que eu gosto de ser. E, portanto, mato saudades quando estou com alunas e com alunos. É o que me dá a juventude, para além de nadar no mar, são as duas coisas. Bom, e, portanto, queria agradecer-vos, já vou daqui, revigorado.
foi muito gosto. Foi frase do João Abantunes na nossa escola. É verdade. Portanto, é o livro da escola. E aqui estão os cartazes de hoje da... Muito obrigado ao Sr. Presidente pela esta fantástica aula. Espero que tenham ficado a saber um bocadinho mais da democracia portuguesa, dos anos quentes e, sobretudo, da importância que Álvaro Cunhal teve neste país no século XX. Todas estas figuras foram fundamentais e, por isso, é importante estarmos aqui, porque é um sinal que temos liberdade e podemos conversar com o Sr. Presidente, como podemos estar aqui presente. E isso é muito importante e eu acho que o Álvaro Cunhal lutou muito para que isto também acontecesse. Muito bem.